Deus seja louvado. Título desta mensagem: O veneno da serpente é o pecado. Prezados e queridos irmãos, vamos ao livro de Números, capítulo 21, verso 4 ao 9, que narra esse texto, uma passagem muito curiosa do povo de Israel na jornada do Egito para a terra prometida, que diz o seguinte: Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faça uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Prezados e queridos irmãos, veja então que Moisés estava conduzindo o povo desde a escravidão do Egito até a terra prometida. No entanto, em determinada parte do caminho, o povo começou a murmurar por causa das dificuldades encontradas no caminho. E a murmuração do povo foi no sentido de que a caminhada era difícil, a caminhada era longa, e o povo dizia: Não temos água e nem temos pão. Por que você nos tirou lá do Egito para que nós sofrêssemos essas dificuldades aqui no meio desse deserto? E ainda acrescentaram: Nossa alma tem fastio desse pão tão vil. E que pão era esse? Era um maná que Deus todos os dias mandava como suprimento para que eles pudessem fazer a caminhada. Mas a certa altura eles começaram a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés, reclamar daquilo que estava acontecendo enquanto eles caminhavam no meio do deserto. Eles chegaram a dizer: A nossa alma está enfastiada desse pão tão vil. Irmãos amados, imagine quando você recebe uma benção de Deus, um grande livramento. Santo é o Senhor. E que este Deus mantenha a sua vida por uma longa caminhada. E mesmo no meio das suas dificuldades, Deus vai suprindo as suas dificuldades, suas necessidades, dia após dia. E a certa altura,
começa uma murmuração tamanha até chegar ao ponto de dizer: minha alma está enfastiada de todas estas coisas, desta situação que eu venho vivendo, porque eu não enxergo mais nelas a mão de Deus. E tudo aquilo que foi uma provisão de Deus, agora é chamada de um pão tão vil. Irmãos, quantas vezes no passado nós oramos por algo especial e Deus, no decorrer do tempo, Deus nos concede e provisionou para nós de alguma maneira. E depois de um certo tempo, nosso coração começa a murmurar e a reclamar. E aquilo que foi visto como benção no passado, agora passa a ser visto como uma situação adversa e contrária. Então esse povo, por causa disso, começaram a murmurar contra Deus. Começa a murmurar contra Moisés. E Deus falou assim. E Deus falou: é assim? Então eu vou deixar vocês à mercê do deserto. Santo é o Senhor. E surgem então as serpentes ardentes, serpentes venenosas. Então agora eles tinham um problema mais sério do que reclamar e murmurar das bênçãos de Deus. Agora eles tinham um problema de verdade, é um problema muito mais complexo, porque vinham serpentes venenosas e começavam a morder esses murmuradores no meio do povo de Deus. As serpentes mordiam e de fato eles morriam, porque a Bíblia afirma isso, eles morriam. Então, no meio de tamanho desespero, o que eles fazem? Eles recorrem a Moisés e imploram, dizendo: ora a Deus por nós. Veja agora que coisa interessante. No meio daquela agonia, eles se lembram daquele Deus a quem eles estavam murmurando, e também de Moisés, contra quem eles estavam murmurando. Ou seja, agora eles se aproximam deste homem de Deus, e vai implorar: ora a Deus para que o Senhor Deus nos dê um livramento. Prezados e queridos irmãos, assim é o ser humano, que às vezes não enxergam as bênçãos de Deus que está do seu lado. Não compreende as bênçãos de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E às vezes murmuram por qualquer coisa. E às vezes outro que está do outro lado diz ou pensa dessa maneira: quem me dera que eu tivesse pelo menos a metade que essa pessoa tem. Bendito é o nome do Senhor. E assim é o ser humano, vai murmurando mesmo, mas chega a hora da consequência de um problema terrível por causa da murmuração, um problema que a gente não controla e não domina, o qual não há outra solução senão a mão de Deus. Então eles imploram a Moisés: ora a Deus e pede perdão por nós ao Senhor. E por causa dessa murmuração, para tirar essa serpente do meio de nós, então Deus atende a oração de Moisés e diz para Moisés: constrói uma serpente de bronze igual a estas, coloca numa haste e a pendura no meio do arraial. E todo aquele que for mordido por uma serpente, ele precisa olhar para ela. Ele precisa olhar para a serpente de metal e reconhecer que ele está fazendo isso
em obediência à sua palavra, para que essa pessoa mordida seja curada. Então todos os israelitas que era mordido pela serpente, e o que ele fazia? Ele olhava para a serpente de metal, e olhando para a serpente de metal, imediatamente ficava curado. Santo é o Senhor. E esse foi um momento de juízo por causa de suas murmurações contra o plano de Deus. Pois eles haviam orado 430 anos pedindo uma libertação, e Deus ouviu as suas orações no Egito e lhes deu a libertação. E depois, no meio do caminho, eles começaram a murmurar e a reclamar. E esse foi o motivo e a razão de acontecer este fato na caminhada do povo de Deus. Prezados e queridos irmãos, então aquele símbolo da serpente que Moisés havia construído, estava resolvido o problema com o livramento que Deus fez. Só que o povo de coração duro acabou transformando esse símbolo, esta imagem no formato de uma serpente, no objeto de adoração. Ou seja, como bendito é o nome do Senhor. Começaram a fazer dessa serpente um ídolo. E começaram novamente a se distanciar de Deus. E colocar a sua fé naquele ídolo em forma de serpente, como se a serpente fosse o elemento que tivesse feito aquele grande livramento, ou tirado as serpentes do meio deles. Foi tal o sentimento de adoração a este ídolo, que um dos reis de Israel, no começo do seu reinado, guiado por Deus, santo é o Senhor, acabou com essa idolatria, destruindo esta imagem da serpente que ficou sendo idolatrada durante um grande período de tempo na história de Israel. Está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versos 4, no reinado de Ezequias, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem temente a Deus, cuidadoso com as coisas de Deus, e quando ele percebeu que o povo estava idolatrando aquela serpente que um dia foi usada como um símbolo, destruiu o ídolo e acabou com aquela idolatria. Bendito o nome do Senhor. Idolatria que estava transformando a mente de muitos, mas mostrou para eles que Deus foi aquele que agira dando livramento e não a serpente. Santo é o Senhor. E quando João vai falar a respeito e escrever o seu evangelho, ele vai relatar de uma passagem que Jesus citou, e é exatamente essa passagem de que estamos falando e que acabamos de ler, Números 21, verso 4 a 9. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E Jesus, mais adiante, ele diz que ele foi levantado por causa da morte que ele deveria ter na cruz do Calvário. Então esse levantamento tinha esta identidade. Jesus, ao dizer ser levantado, ele quis dizer: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Então, prezados e queridos irmãos, o que aprendemos com esta mensagem?
com esse texto. Pois quando Moisés levantou aquela serpente, ela se tornou um referencial de Deus para o problema humano. Ela estava numa determinada situação e as pessoas a tinham como referência por conta de Deus ter mandado olhar para ela. Então era uma questão individual que tinha de ser exercida, porque cada pessoa tinha que olhar por si mesmo, por si próprio. E não adiantava uma pessoa olhar pela outra. Cada qual que fosse mordido pela serpente tinha que ter a sua experiência pessoal. E com com a sua experiência pessoal, com aquele símbolo dado por Deus a Moisés. Ou seja, era uma visão individual que implicava uma visão de fé, que atraía a libertação, ou a cura, ou a ineficácia do veneno da serpente ou do pecado. Bendito é o nome do Eterno. Mas se algum rebelde dissesse, não vou olhar para essa serpente, afinal eu sou israelita, e israelita não vai aceitar nenhuma imagem de escultura, certamente essa pessoa teria padecido os males do envenenamento da serpente, sem obter a cura, por desobediência à indicação de Deus. Por isso o olhar era individual, mas também tem que ter uma crença de que Deus estava dando uma orientação que deveria ser seguida, mesmo que mais tarde aquilo iria ser destruído, para não se tornar um elemento de idolatria. Naquele momento era apenas um símbolo. Foi como a passagem de 2 Reis, capítulo 5, quando o profeta Eliseu mandou que Naamã mergulhasse no Jordão 7 vezes. Ele não queria. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, não quer dizer que o Rio Jordão se transformaria num elemento de adoração, mas era só uma indicação de Deus para a obediência do seu servo. Aquela serpente também era uma indicação de Deus para a obediência do seu servo. Então tinha que ter aquele olhar que devia ser individual, pessoal, ou seja, olhar e reconhecer a sua condição. Então recebia de Deus a cura e a libertação daquele juízo o qual estava condenado. Bendito é o nome do Senhor. Outra coisa, se alguém não tivesse condição de olhar, alguém poderia até ajudá-lo a olhar, mas ele tinha que exercer a sua crença, a sua fé, o seu olhar. Outra coisa que precisamos fazer atenção, pois além de ser um ato de fé, era um ato de reconhecimento de sua necessidade. Pois quando a pessoa olhava para aquela serpente, ela olhava por ter reconhecido a necessidade de ser perdoada e receber aquela cura. Até porque nós só vamos buscar uma solução quando sentimos verdadeiramente uma extrema necessidade daquela solução. Enquanto a gente não sente a necessidade, a gente vai se acomodando. Enquanto não sente necessidade, a gente vai murmurando. Mas quando Deus aperta, há uma necessidade de uma solução, bendito é o nome do Senhor. Ou nós olhamos, ou perecemos. Ou vamos atrás da providência de Deus, ou morremos.
Ali então era uma necessidade, bendito o nome do Senhor, uma necessidade evidente, pois a vida deles estavam com seus dias contados. Se eles não fizessem o que Deus havia determinado, eles morreriam. Então era uma situação irreversível. E eles não podiam perder a oportunidade de fazer o que Deus havia determinado. Eles tinham que fazer. Então, o olhar para aquele símbolo que era a serpente mostra que Jesus estava dizendo lá no Evangelho de João, quando o Filho do Homem, Jesus, foi levantado na cruz do Calvário, pois ele disse: todos atrairei a mim. E ele estava falando de ser levantado como uma experiência do Calvário, referindo-se à sua morte na cruz. Pois todos aqueles que individualmente fizerem atenção e olhar com fé, atrairei a mim. Todos, sem exceção, que assim o fizerem, encontrarão respostas para a sua dor, para a sua dificuldade, para a sua desesperança, para o seu descaminho, para o seu desconforto. E qualquer problema, de qualquer natureza que seja, qualquer que vier a mim, não voltará sem resposta, diz o Senhor. Esta palavra, levantado, tem 3 significados. Primeiro, levantado na cruz do Calvário. Segundo, bendito o nome do Senhor, levantado na ressurreição. Bendito seja o Senhor. E terceiro, levantado na ascensão ao céu, onde está assentado à direita do Pai Celestial, por toda a eternidade. Portanto, prezados e queridos irmãos, saiba que estamos rodeados de uma multidão de testemunhas. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que é o veneno da serpente e que se agarra em nós por causa da nossa carne. Mas continuemos com nossos olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus, pois é dele que vem a nossa fé para curar todas as enfermidades, material e espiritual, e que nos livra de todos os males e purifica as nossas almas para a vida eterna, em glória, no céu, com nosso Pai Celestial. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.